Obrigada a todos. Uma boa tarde a todos vocês. É um enorme prazer estar aqui nesse evento, que é um evento, eu tive aqui o ano passado, um evento incrível, grata ao Plínio Nastari, da Tagro e todos os organizadores pelo convite. E é um evento que une, né, o agro à cidade, que é muito importante. Então, nós estamos aqui e, para mim, é especialmente um privilégio, uma felicidade e orgulho estar aqui com a minha amiga de longa data, Luísa Helena Trajano. A gente se conhece, eu estava calculando, Luísa, acho que faz pelo menos uns 20 anos. Nossa, Uns 20 anos que a gente se conhece. Sem dúvida, eu tenho acompanhado a sua trajetória desde aqueles tempos e é impressionante a sua capacidade de transformar, de inovar, de mobilizar. Sempre foi uma coisa que me impressionou muito. Então, uma coisa que eu queria... E claro, a gente está aqui para conversar de como que a gente está vendo a evolução na temática de ESG. E eu acho que é importante, né, talvez a gente, só antes da gente começar, dar uma destrinchadinha, né, quando a gente pensa no E, no S, no G, porque tem várias discussões acontecendo, até que ponto isso veio ou não para ficar, mas quando a gente pensa, o E é o E de environment, né, é clima, é reciclagem, é poluição. Isso são temas fundamentais para o agronegócio, por exemplo, né, para todos nós, mas para o agronegócio em especial. E que eu acho que quem planta, né, não tem a mínima dúvida que as mudanças climáticas estão aí. A gente precisa ver como é que a gente as mitiga. Inclusive, eu sei que a Luísa é fazendeira também, planta, eu também. Então, não tenha dúvida, que eu acho que ninguém tem dúvida da importância do E. O S são pessoas, é tudo, a gente que administra empresas e a gente vai poder, né, mergulhar um pouco mais de cabeça nessa parte com a Luísa. E governança, obviamente, também muito importante. Cada vez mais a barra sobe, a gente precisa de mais transparência, de mais governança nas nossas empresas, nos nossos países, nas nossas instituições. Então, sem dúvida, são 3 letrinhas muito importantes para todo mundo, né? Independente em que passo da evolução a gente esteja. Então, para a gente quebrar um gelo aqui, Luísa, eu queria te conhecendo há 20 anos e acompanhando tudo que você faz, eu sempre me surpreendo. Eu estava falando com a Luísa, só essa semana ela já fez 7 palestras. Essa é a 7ª e tem mais uma amanhã. Fora tudo que ela faz na empresa, fora tudo que ela faz no Mulheres do Brasil, que eu acompanho também. E conta pra gente como é que você acorda todo dia, o que te move para você ser quase que esse moto contínuo aí, com tanta energia, que parece igual aquele ursinho da Duracell, não muda pelo menos nos últimos 20 anos, eu não percebo mudança na sua energia. bom, primeiro, um prazer estar aqui. Silvia, eu nunca tinha vindo no evento, estou impressionada. Muito obrigada ao pessoal da Agro. Mulheres do Brasil hoje tem um comitê específico de agro de mulheres, né? Maricela está aí. Eu já estive na Fazenda da Marisa também, num evento maravilhoso que eu fiquei apaixonada, então, muito obrigada. Eu acho que todos nós que estamos aqui, e as lideranças, e não é diferente, eu não sou diferente de ninguém, nós temos um compromisso com o nosso país. A gente só vai bem se o país da gente for bem, e o agro tem sido responsável muito por isso. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo Brasil. O Magazine Luiza canta o hino nacional há 30 anos, toda segunda-feira, nas suas 1.500 unidades. E me sinto protagonista desse país. Eu tenho 3 filhos e o que eu mais lutei, eu e meu marido, que infelizmente faleceu, era de realmente fazer com que os nossos filhos tocassem na banda e não fosse ver a banda passar. Então, todo dia eu tenho desafios, eu tenho uma responsabilidade muito grande com a desigualdade social. Eu acho que ela é uma responsabilidade de todo mundo, não é só dos políticos. Eu acho que nós temos que lutar por isso. Então, assim, isso me move, essa paixão que eu tenho pelo país, essa condição que eu sinto que eu também, como sou responsável por fazer cada dia esse país melhor para os meus netos, para os meus bisnetos, me move muito. É um propósito de vida isso, através da geração de emprego, através da luta por mais igualdade no país. Então, é uma coisa
muito grande. E aprendo muito com a terra. Eu tenho uma fazenda que não é grande igual de todo mundo, mas é um tamanho bom, e a terra me ensinou que você tem que ter paciência, que você não espera que chova demais, você espera a chuva, não vem chuva, e que você tem que estar muito resiliente. Então a terra me ensinou muito quando eu comecei a lidar mais de perto com a terra. E, Luísa, eu acho que você toca num ponto muito importante. Eu morei por muitos anos fora, morei nos Estados Unidos 14 anos, e lá era muito frequente, né, empresários, sendo executivos, enfim, donos de empresa, uma vez que eles tivessem, digamos, enfim, tivessem uma fase de vida com a vida ganha, todos se envolviam muito comunitariamente, né? É uma cultura, né, de você entender que você não pode terceirizar, você tem que se envolver e estar junto para fazer a coisa acontecer, que é uma coisa que você sempre fez, no fundo, né? Então, como é que você está vendo? Me parece que eu vejo cada vez mais todos os setores se organizando, o empresariado se organizando. Como é que você vê essa evolução desse envolvimento do empresariado nessas questões? Que, no fundo, né, se a gente for colocar ESG, enfim, de maneira mais ampla também, como é que você vê isso evoluindo? Você acha que o Brasil acordou para isso? Porque há 20 anos atrás eram poucos que faziam isso, né? Porque tem muita exposição, traz riscos. Como é que você vê isso? Primeiro, assim, a divisão, muitas vezes, do país, que não é no Brasil só, faz, se você for a favor de uma coisa, parece que você é de um partido. Eu, por exemplo, nunca tive partido político, nunca fui convidada para ser presidente, nunca fui convidada para ser vice. E quando você toma uma posição, mas você recebe disso, mas eu vejo, Silvio, com uma evolução. Ainda poderia ser maior. Eu conto uma história muito interessante. Em 2011, quando a gente entrou na Bolsa, tem os roadshow, você faz reuniões no Brasil, você sabe disso, eu estou contando para o público. Você faz reunião no Brasil, fora do Brasil, e eu participava dessas reuniões. E nessas reuniões eu sou muito focada, eu focava muito em pessoas, em governança, em ter não resultado a qualquer custo. As pessoas até me escutavam, gente, porque eu não sou ruim de comunicação e sou a Luísa. Em 2011 eu já era que estava entrando na Bolsa. Mas assim, eu saía de lá, falava para o nosso CFO, não dava um EBITDA a mais, $1 a mais, um nada a mais. Era tudo, quer dizer, eles até me escutavam, mas eu sabia que daquilo lá não ia me render nada. Qual não é assim minha alegria, minha surpresa, que assim, eu nunca pensei naquela época, mas continuei nessa luta. O Magazine Luiza está entre as melhores empresas para se trabalhar há 30 anos, entre as 5 melhores, faturando 66 bi que nós faturamos ano passado. Você sabe que o crescimento atrapalha muitas vezes você ter comunicação, você ter benefício, mas a gente consegue, tá? Então, assim, eu fico muito grata de eu estar lúcida, ainda participando de um evento nesse nível, com saúde, e a Bolsa. Nós estamos na Bolsa, né, desde 2011. Hoje me pergunta, faz um questionário para a gente responder, e você sabe muito bem disso, se tem mulher, se tem igualdade, como é que está formando o meu conselho. Assim, então, para mim, isso foi uma grande evolução. Se em 2011 não me perguntavam disso, não queriam saber disso, até por educação me escutavam, mas não me davam nenhum mérito, nem para a empresa. Por causa disso, eu fico muito, acho que evoluiu. Há uns 4 anos ou 5, você responde um questionário, gente, se você tem isso ou não. Então, quer dizer, é de lá que sai a avaliação das empresas, que sai de tudo. Então, eu sinto ainda que há uma mudança, acho que todos têm consciência, ainda é muito caro para reciclar um lixo, isso é uma luta muito grande da gente, é muito claro. Ainda tem região, como a minha fazenda, que fica no interior de Minas, perto lá da região da Marisa, não tão perto, mas na mesa tem que ir por terra, eu não consigo ter alguém que vai reciclar, que pegue um lixo reciclado, e eu tenho até vontade de fazer um lugar para poder. Então, assim... Depois eu te dou umas dicas, Luísa. A gente ainda tem muito... Opa, muito legal, mas a região lá não tem uma prefeitura perto que consegue fazer um trabalho. Então, nós temos ainda muito trabalho pela frente, mas eu acho que o Brasil aprendeu muito depois que teve
a enchente em Porto Alegre. E ela é fruto de um trabalho de jogar lixo no lugar que não pode, de fazer as coisas que não pode. Então, eu fui uma das primeiras a chegar, o Magazine foi um dos primeiros a chegar em Porto Alegre. Eu tenho estado muito, só esse ano eu tive 3 vezes lá, porque eles é um povo guerreiro que fez, que o brasileiro é muito guerreiro, a gente sabe refazer as coisas. E eles refizeram isso. Então, eu acho assim, já melhorou muito, mas nós temos que nos unir, como você falou, como o painel anterior que eu estava assistindo falou, para que a gente possa realmente ser um exemplo, porque a gente já é exemplo em tanta coisa. Nós temos exemplo em tecnologia de banco. Eu tenho filho que mora em Portugal, filho que mora sou usuária. Você foi como presidente, mas eu sou usuária. Na França não tem uma tecnologia igual a nossa de banco. Nós temos o Pix hoje, que não tem lugar nenhum que estão se importando. Então a gente tem tanta coisa boa que a gente não dá valor. A gente precisa ser bom também no ISG, porque volta é para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Sem dúvida. Aliás, desculpa, eu estou com ataque de tosse de vez em quando, porque eu acabei de me curar da famosa influenza. Então, já estou boa, mas estou ainda ruim. Luísa, agora, então, pensando, você falou isso. Quando a gente começou a falar, eu sabia que não ia receber nada por isso, mas vocês foram um dos precursores, e como muitos empresários. Como é que vocês fizeram, como é que isso foi incorporado, pensando agora no Magalu, né, e sendo assim, olhando pragmaticamente, hoje eu tô num conselho de uma empresa francesa e os padrões europeus, né, ligados a isso são certamente os mais altos, e é até um exagero, tem 500 métricas, que eu acho que eles já passaram então agora estão fazendo uma volta para ter um pouquinho mais de simplicidade e pragmatismo. Não a empresa, eu digo o regulador, mas como é que vocês incluíram isso no dia a dia do Magazine Luiza? Quais são os KPIs que vocês usam? Como é que vocês avaliam os resultados? Que eu não tenho dúvida que traz resultado também, como você disse. Como é que você aí depende trabalha muito isso? como você explicou muito bem, ISG. Na área de pessoas foi o nosso maior investimento sempre. Sempre foi um grande investimento. Nós estamos há 30 e tantos anos entre as 5 melhores empresas para se trabalhar. E se não for por propósito, porque eu acho que é muito bom quando você leva as pessoas mais longe do que elas querem ir, vamos falar por pragmatismo mesmo. Hoje, o cliente é o centro. Hoje não, ele sempre foi, inclusive para minha tia. Ele é o centro de tudo. É ele que paga tudo isso que nós estamos tendo aqui. Ele que paga o carro que eu vim, ele que paga o cliente. Se você quer... E o cliente hoje, na era digital, ele te escolhe ou não muito rapidamente. Se você não tiver pessoas que simplifiquem serviços, pessoas que se sentam dono da empresa, você rapidamente é substituído. Então, no momento onde você tem que ter velocidade, qualidade, lucro, que até qualquer instituição tem que ter lucro, você tem que ter uma equipe alinhada e comprometida. Então, essa foi a minha primeira recalcitração quando eu assumi a empresa em 91. Quer dizer, já vinha de uma família comprometida, já vinha com uma família de propósito, e foi a primeira coisa que eu assumi. E assim, em 2003, quando a gente ganhou o primeiro lugar de varejo no mundo, porque você concorre com todo mundo, de melhor empresa para se trabalhar, foi assim para mim uma coisa, porque desde sempre eu falava, por que uma empresa ganha e as pessoas não podem ser elas mesmas, não podem ser felizes? Por que precisa, não pode ter as duas coisas? E o nosso desafio, não meu, mas de todos, era continuar tendo isso. Depois a gente foi muito... A gente é de uma família que tem a empresa como um patrimônio, uma coisa muito querida. A gente nunca brigou por causa de dinheiro, é capaz de a gente brigar por causa de trabalho. Então, assim, a gente é muito... Nós temos uma governança muito clara desde que nós somos pequenos. Mas, assim, a gente não tem 2 gavetinhas, nós temos uma só, a gaveta, uma da empresa e uma quando vem para nós. A gente não tira dinheiro da empresa, a gente não mistura, desde que a gente era muito pequeno. E aí depois a gente foi acertando, em 1995 a gente auditou a empresa, depois vieram a gente perdeu minha tia e meu tio, que eram
perdemos outros sócios e a gente você não vê um rumor. Você trabalhou no mercado financeiro, um rumor. Minha tia faleceu um ano, há mais de desde 2011 que ela tinha deixado tudo acertado. Então, assim, a gente é muito preocupado com a governança e que a empresa dure e toda a família tem isso. Então, a gente tem algumas coisas, por exemplo, o que eu não acho que precisa ser todas. Nós, agregado não trabalha na nossa empresa. Quer dizer, e os filhos para trabalhar têm que entrar dentro de um processo. Não é que tem muito agregado que dá certo, gente, mas a gente optou por isso. Porque desde os que eu sou pequena e que os meus filhos são pequenos, meus sobrinhos são pequenos, eles aprenderam que a empresa é em primeiro lugar. Então, aí se arruma uma, arruma outra. Então, é uma norma que nós temos desde pequeno. E nós temos outra, a gente não tira dinheiro da empresa, a não ser quando a empresa está dando. Não adianta fazer dívida com a empresa. Eu estou falando numa linguagem assim. Então, assim, nós não temos. Então, nós temos normas muito claras para não ferir a empresa. A empresa está sempre. Você não é de Minas, Luiz? Não sou de Minas, gente, mas eu sou de Franca. Franca é 70% mineira e 30% filho meu. Inclusive, as nossas propriedades minhas, dos meus sobrinhos, ficam em Minas. Então, minha pronúncia é mineira, não se mata galinha de ovos de ouro. Então, é assim que a gente é criado, né? Então, a gente é criado assim. Então, nós já temos um estilo de governança e, atualmente, nós estamos atacando muito o gás carbônico, nós estamos atacando muito a reciclagem de lixo. Nós somos o maior vendedor de linha de eletroeletrônico. Então, nós estamos fazendo um trabalho violento de retornar o celular, a televisão, os produtos que são difíceis até das pessoas descartar. Em todas as nossas lojas hoje tem um lugar de descarte e tem uma empresa do lixo eletrônico. E tem uma empresa que vai colocar. E aí, respondendo para você, como é que a gente mede isso, nós temos 70% do nosso salário é participativo de resultado. Então, hoje, os nossos gerentes estão inclusos para poder ganhar bônus nisso e também estão inclusos em ter um clima bom dentro da loja. Se não tiver, abaixa a nota de clima, automaticamente abaixa ele. Então, nós podemos fazer isso de acordo. E hoje, nós também, todos estão comprometidos em trazer a maior quantidade de lixo. E a gente fez uma gincana em Franca, super legal. Eu participei com as escolas, Franca é minha terra, né? A gente fez um desafio com as escolas e depois nós fomos entregar computadores que a gente deu para as escolas. E eu fiquei impressionada dos pais dos alunos pegar o carro pequeno e ir na casa pegar uma televisão que estava parada, um telefone celular que não usava mais, e transformaram a escola. Eu tenho até um filme desse, e transformava a escola, está aí, eu não sei se vai dar para a gente passar, e transformava a escola no próprio depósito de reciclagem. Então, tá aí. Sem dúvida, eu acho que o lixo eletrônico é um dos grandes dramas, né, do planeta. Aliás, reciclagem como um todo, e eu até, em função disso, também estou aqui também me aproximando de uma empresa como o Senior Advisor, que é a Ambipar, que é muito forte nessa parte também, Muito porque eu acho que forte. isso precisa muito acontecer. E, Luísa, como você foi precursora na implementação disso tudo, a gente, às vezes, quem começa na frente acaba, né, e você inova muito, e você não tem medo de ser polêmica, né? Você, quando resolve, você vai lá e chuta o pau do barco, faz o que você acha que você tem que fazer. Teve alguns episódios que você gostaria de falar com a gente ligados à questão de ESG ou, enfim, de maneira mais ampla, ou na questão de inclusão, que você... Eu lembro de alguns fatos onde vocês foram super precursores. Você quer dividir com a gente um pouquinho alguns pontos e como é que você lidou com isso? Eu acho muito importante. Assim, eu tenho crenças de igualdade, de coisa muito forte desde menina. Então, eu acho muito importante e aceito as pessoas não serem a favor de mim. Agora, quando mexe com a empresa que gera 40 mil empregos diretos, quase 100 mil empregos indiretos, aí é mais difícil. E uma das coisas pesadas foram quando a gente criou o Trainee de Negros. E você sabe disso, a gente foi, assim, durante uma semana, a gente foi, assim, uma coisa muito pesada mesmo contra isso. E foi uma coisa que nós
bancamos isso e depois de um ano a gente repetiu e nós não tivemos mais nada. Então, quebrar paradigma é muito difícil. Agora, quebrar paradigma dentro da empresa é mais difícil ainda, mesmo porque meu nome também está muito ligado à empresa, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E se não tivesse, eu acho que eu era mais audaciosa ainda de colocar. Mas assim, a gente também, eu nunca me pediram para mim não ser protagonista de algumas causas que a gente acredita, porque a família também acredita nisso. Então, nunca me convocaram para não ser. Agora, nós sofremos muito com o trainee de negros, foi uma coisa muito pesada mesmo. Eu trouxe, e um ano depois, porque assim, é muito difícil entender o que é ser um negro. E eu tenho colocado muito que nós tivemos 380 anos de escravidão. Foi o segundo país de mais tempo de escravidão. E nós trouxemos o maior número de negros com a família aqui para ser vendido em praça pública. Nós tivemos uma abolição muito difícil. As pessoas eram jogadas na rua sem comida, sem casa, analfabeto, sem dinheiro e sem nada. Então, assim, isso trouxe para nós uma herança de desigualdade social muito grande. Eu vou muito para o sertão nos Amigos do Bem, você sabe disso, eu vou há 9 anos. Eu sei que quer andar muito tempo, você tem que andar de carro 2 horas e não tem carro para poder ter uma escola, para poder ter alguma coisa. A pessoa nasceu ali, não foi uma coisa que foi. Então, assim, e o negro é muito difícil. E a gente bancou, né? O Frederico, que é o presidente, que por acaso é meu filho, eu nunca mandei ele ser presidente. No domingo ele foi para o jornal, porque as ofensas fim de semana foram tão grandes. Ele falou, olha, eu não quero mudar o Brasil, eu quero mudar a nossa empresa. E aí tem um filme aí, se vocês quiserem, a hora que você... Acho que Será que a gente o filme consegue? de trainee de a Roberta está lá. Enquanto a Roberta... Um ano depois, gente, que teve o trainee de negros, eles se juntaram e fizeram um depoimento. Eles juntaram tudo que tinham, tá bom? Legal, eu queria só aproveitar te mencionar. Eu quando eu voltei para o Brasil, eu me juntei ao HSBC na época e eu fui a primeira mulher, né, do comitê inclusive, gente, executivo. ela foi a primeira mulher a ser presidente de um banco. Nós ficamos muito felizes com isso, né? Mas na época do HSBC, eu fui a primeira diretora executiva na Também época. foi. E aí eu cheguei lá e eu vi que tinha feito realmente tinham 30 mil funcionários, mais mulheres que homens, mas ninguém nunca tinha chegado lá na ponta. E quando a gente montou o primeiro comitê de diversidade, na época não se falava disso. Há muitos, né? Isso a gente tem há muito tempo. Isso foi em 2005, né? Foi quando eu te conheci, né? A gente montou o primeiro comitê de diversidade na época e a gente olhou essa questão dos negros. A gente fez um acordo com a... Eu pensei, não tinha realmente, com 30 mil funcionários a gente tinha dificuldade. Então a gente fez um programa de trainees com a Zumbi dos Palmares na época. Também fizemos um programa na época que foi muito bacana e me marcou muito, porque são pessoas que eu tenho contato até hoje e que fez a diferença, na verdade. Eram pessoas que precisaram daquela ajuda a mais e hoje estão ali, estão executivos e precisava é muito de oportunidade, bacana. Né? Eu acho que na vida a gente tem... E assim, numa empresa de varejo, você sobe para diretor e o programa de trainee é o que mais faz isso. Aliás, em várias empresas, mas varejo é isso. E a gente tem uma empresa muito Mercado boa. financeiro é a mesma coisa. A gente tem uma empresa... E eu falava, por que não aparece negro? Por que não aparece negro? A gente seleciona 20 por época. E aí um dia o Frederico e os diretores viram que nós não estávamos com negro em alto cargo. E falou, olha, a gente tem tentado e não tem conseguido. Então, vamos fazer um trainee só para negro. Chamamos o Lázaro Ramos interno na época e avisamos a imprensa só. Avisamos, não, olha, nós seleciona o que nós estamos fazendo. E aí começou. E esse filme, esse documentário que eles fizeram, a gente resumiu. Então, vamos colocar.
Nós somos os novos trainees do Magalu. 19 pessoas, 19 histórias, selecionadas entre mais de 22 mil inscritos de todo o Brasil. Falando assim parece coisa simples, mas esse foi um processo histórico e cercado de polêmicas. Tudo começou lá atrás, quando o Magalu reconheceu que tinha um problema e que precisava fazer algo para resolvê-lo. Nós temos hoje 53% do nosso quadro formado por profissionais negros. Desse universo, apenas 16% ocupam hoje cargos de chefia. Claro que a olho nu você já conseguiria ter essa constatação, mas ver um número, né, frio na tua frente, eu acho que gerou um impacto muito grande. O caminho mais rápido de chegar à liderança no Magalu é o programa de trainee. Então, por que não esse ano a gente ter um programa de trainee exclusivo para pessoas negras? Me parece algo tão natural, uma ideia pragmática que surgiu a partir de uma constatação de um problema nosso, né? De uma incompetência até, eu diria. Acho que foi a primeira vez dentro de vários processos que eu tinha participado que eu vi outras pessoas iguais a mim. Eu poderia ser mais eu, assim. Em algum aspecto eu poderia não me preocupar com uma dimensão da minha vida, que era a dimensão de ser preta. A gente nunca viu o outro como rival. A gente sempre levantou essa bandeira de que, independente de quem estivesse passando, estava representando uma comunidade inteira. Se eu não passar, tudo bem. Mesmo se eu não passar, se outra pessoa eu tô bem representada. Eu me senti representada. Eu tenho uma pessoa ali que ia defender tudo que eu corri atrás, tudo que eu passei, porque ela passou as mesmas coisas que eu. Foi um processo seletivo muito longo, cara. Foi tipo 3 meses. Foi em plena pandemia. No início, eu nem imaginava que teria alguma chance. Mas de repente eu estava cara a cara com o CEO do Magalu, que veio falar pessoalmente o resultado pra gente. De todos os anos, eu entrevisto trainees nas finais há 15 anos. Se essa não é a melhor turma, é uma das melhores turmas que eu já entrevistei, sem dúvida. E, enfim, nós estamos chegando aqui no final, falei com 27 pessoas. E vocês são os que passaram no programa do Magalu. Então eu queria agora, nesse momento, todos vocês que estão aqui, parabenizar muito vocês aí. Nossa! Minha mãe tá chorando pela primeira vez. Vitória! Bom, olá pessoal, eu também estou com vocês muito emocionada. Eu sou Liz Helena, prazer. Eu só quero cumprimentar, eu também estou muito emocionada, porque eu acho que eu me coloquei no papel de cada mãe que está aí vibrando. Parabéns. Oi, vó! Oi, mãe! Isso é minha avó. Consegui, vó! Não chora não, eu vou chorar também. Ai, fico feliz, muito feliz de ver vocês encontrando o caminho de vocês. A gente lembra de todos os obstáculos que a gente teve que ultrapassar, os nãos que recebemos, as decepções. A gente não está aqui porque a gente é preto, a gente está aqui porque a gente é competente. A gente só parou de ser discriminado por ser preto. O Magalu ele não está sanando todo o problema de racismo estrutural ou de acesso. Ele está dando um primeiro passo para que isso seja replicado. Eu tenho 3 sobrinhos adolescentes que estão na universidade, estão passando por coisas que eu enfrentei. E a minha primeira reação foi deixar esse legado para eles verem que é possível, a gente pode alcançar. Alguns não acreditavam que a gente poderia estar aqui. Nem eu sabia que podia. Mas a grande lição que aprendemos é de que só precisamos de oportunidade e acesso. E que existe uma grande potência dentro da gente, que pode nos levar aonde a gente quiser. E velho, a gente quer o topo. Legal, né? Muito legal, muito legal. E eu queria falar uma coisa para vocês todos. Quando a gente começou o programa de trainee, a gente abriu para o Brasil todo, facilitamos a vinda para São Paulo. A gente achou que ia ter que dar complemento de inglês, complemento de matéria. Nada, gente. Era um pessoal tão competente. A única coisa que nós abrimos exceção, juro, foi eu ver de terminar o programa com 24 anos, a gente fez até 26, 27, porque eles tinham pedido. A única.
E é impressionante, porque o que mais a gente admirava, eles não torciam para cada um, eles torciam para todos, porque eles sabiam que ia melhorar o fim de todos. Então, a resiliência, e você mudou nosso escritório. É como assim, aqui é permitido. Então, você vê, é normal isso. Então, assim, olha que eu sou uma pessoa que já trabalhava isso, eu já trabalhava violência, mas quando você vive, é que você vê a dificuldade maior do outro, é quando você está perto. Bom, parabéns, é emocionante assistir, de alguma maneira... Esse depoimento, desculpa, está no YouTube, só que ele é bem grande, não é depoimento, é todo um trabalho, está no YouTube do Magazine Luiza, a gente resumiu em 3 minutos, Legado chama, para quem quiser pegar, passar, divulgar, é muito legal. Desculpa, eu só te cortei para falar que está no YouTube, emocionante. Legado. Aliás, eu queria dizer, a gente assistiu o painel anterior, né, com as mulheres do agro, né, então a gente está também envolvido. E eu soube que o Mulheres do Brasil também tem agora, né, já faz uns 2 anos depois que eu fui na fazenda da Marisa, no avião mesmo a gente já criou, né, Maricel, o comitê de agro. Eu acho que tem muito essa questão de acreditar, né, de ter esse empurrão para fazer a coisa acontecer. Não, parabéns, Luísa, realmente. E fez certamente impacto. Eu tenho certeza que eles vão se destacar muito, já estão se destacando. Inclusive, tem uns que foram até para, depois de 2, 3 anos, conseguiu lugares. A gente não quer que... Eles não são obrigados. A maioria está lá, mas não são obrigados. A gente quer... Mas mudou. Assim, por mesmo tempo que a gente foi muito criticado, a gente abriu uma porta para fazer coisas diferentes. A gente é consultado por gente de vários lugares do mundo, principalmente na época. Como é que vocês fizeram? Como é que deu certo? E outro ano a gente fez, gente, não teve uma crítica. Uma crítica. Porque a gente achou pouco número, teria que ter um número maior. Então fizemos para mais 10. Né? Muito legal, parabéns. Agora, se a gente voltar pensando na nossa sigla para o E, né, para o E do environment, para o E do meio ambiente, a gente tem falado muito, o Brasil tem os ativos ambientais mais valiosos do planeta, eu diria, né? E a gente tem um agro poderoso, a gente realmente tenho certeza que isso está sendo dito e repetido aqui nos painéis, né? A gente tem a condição, não sei se você sabe, mas eu também sou engenheira agrônoma, formada pela Exalc. Eu brinco que era para cuidar de um tipo de verdinho, eu me desvirtuei, fui trabalhar em banco. Agora eu estou tentando me redimir, voltar às origens, fazenda, estou envolvida com o meio ambiente, estou tentando me redimir. Mas o agro é, sem dúvida, uma paixão que sempre foi, né? Por isso que com 15 anos eu decidi que eu queria ser engenheira agrônoma. E eu sempre acreditei, né, que o Brasil tinha essa vocação, porque especialmente depois da crise global, assim, os países foram se especializando e sem dúvida, a gente tem 2 enormes vantagens comparativas. O agronegócio não tem para ninguém, a questão dos ativos ambientais que nos permitem também ter o agro que a gente tem também e tudo mais. Agora precisamos pegar os minerais, né, para poder ser mais autossuficiente em fertilizantes e tudo mais. Mas também a energia verde que a gente tem hoje, produz em grande parte, a bioenergia verde vem do agro também. Então, pensando nessa parte, a gente está com vários cavalos arreados na frente da gente. Claro que um cavalo a gente já está montado, que é o do agro, a gente já é uma potência. Não dá para pensar em segurança alimentar no mundo hoje sem o Brasil. Aliás, é um dos poucos que podem dobrar a produção sem cortar uma árvore, enfim, como só a gente consegue fazer. E como é que você vê, Luísa, às vezes me dá um pouco aflição, a gente tem os cavalos arriados montados, a gente tem várias oportunidades e a gente nem sempre captura. O agro capturou, certamente, eu acho que agora o desafio é você mostrar lá para fora que o agro brasileiro é o agro mais sustentável. Eu sei, porque eu rodo o mundo inteiro, eu entendo, porque eu me aprofundo na questão técnica. Eu acho que não tem um agro tão sustentável quanto o agro brasileiro em todos os aspectos. Mas agora a gente tem que contar essa história lá fora, né? E é parte do que eu pretendo fazer. Mas você não acha que a gente tem que contar aqui também? Sim, porque parece que tem são razão. Inimigos, sabe?
O progresso tem que ter, gente, não tem como não tem. Tem que ter uma estrada legal para poder levar, ao mesmo tempo não pode cortar a água, a árvore. Quer dizer, a árvore é sustentável. Então, o que eu acho, não é só fora que a gente tem que ter, tantos movimentos trabalhando para o bem, da Amazonas, de não sei o que, eu participo. Só que cada um está num barco remando para o melhor, mas sem juntar os barcos. Eu acho que, para mim, assim, a grande saída, Silvia, primeiro é juntar os barcos aqui no Brasil, sabe? Onde dizer, o progresso e a sustentabilidade tem que caminhar junto. Não tem como, a geração de emprego tem que caminhar junto. Como é que nós vamos fazer isso? Já tem muita gente fazendo. Então, a gente precisa falar isso, a gente precisa juntar e parar de brigar. Quer dizer, essa briga não vai levar a nada, porque os dois são muito importantes, né? Não cortar a árvore é muito importante, dar emprego para quem está debaixo da árvore lá é muito importante, e ter progresso também é muito importante, né? Então, acho que essa história, eu concordo com você que a imagem fora, mas primeiro, eu não sei se você concorda comigo, que a gente tem que contar aqui dentro também, porque o problema está aqui, é nós que Gente, não existe um lugar no mundo que faz um evento igual esse. Não existe. E não existe nenhum lugar no mundo que faz um evento igual esse. Pode procurar para vocês verem. E é capaz de alguém ver e falar, nem parece que é no Brasil. A menina dá vontade de bater. É feito porque é no Brasil. Olha que lugar mais interessante. Então, não existe. Pode procurar, que junta gente de todo lugar. O Brasil é vários países aqui dentro. Você vai para o Belém, você leva o mesmo tempo que você chega na Argentina. Certo? Portugal, nossa, é longe, você anda 2 horas de carro, já chegou onde você quer. Aqui é 2 dias, 3 dias, e nós conseguimos, você, parabéns, consegue fazer um evento desse, porque é no Brasil. Então é isso que a gente tem que entender, é no Brasil que faz um evento desse. Vamos valorizar o que é nosso. É isso, temos que falar bem do Brasil, aqui e lá fora. À medida que a gente falar aqui, tudo é autoestima. Agora mesmo eu estava vendo as mulheres. Ela fala assim, à medida que eu acreditei em mim, os outros acreditou. À medida que nós acreditarmos no Brasil, os outros lá fora vão acreditar. Se você não gosta de você, a gente também, ninguém vai gostar. Elas ainda falaram assim, teve um depoimento que falou, olha, eu me sentia insegura, eu me sentia mal, à medida que eu acreditei, eu sou até de conselho hoje. É assim, gente, vamos acreditar. Esse país é maravilhoso. Eu não tenho a mínima dúvida. Nós temos água, nós temos terra. Não tenho a mínima dúvida. E o agro, eu acho que, assim, a impressão que eu tenho, sou membro do COSAC, que é o Conselho do Agronegócio da Fiesp, está muito claro hoje para o agronegócio a importância do meio ambiente. Lógico. Tanto que 30% das áreas do Brasil são preservadas em propriedades privadas. E a gente não mostra isso nem aqui. A gente não mostra aqui, não mostra lá fora. Então, acho que hoje está claro, né, para o agricultor que o meio ambiente é amigo, os serviços ambientais são fundamentais. E como é que você vê, falando nessa questão, a gente tem a COP vindo por aí, Luísa, como é que você está vendo, como é que a gente pode aproveitar essa oportunidade para contar essas boas histórias do Brasil que você menciona, que a gente tem muita boa história para contar. Como é que a gente aproveita esse palco, bem ou mal? Eu sei que vai ter vários palcos e várias discussões acontecendo, mas como é que como é que você vê a função das lideranças do setor privado, principalmente, para apoiar o que vai acontecer agora e para a gente poder mostrar um Brasil como ele é? Assim, primeiro, eu sei que foi muito criticado por muita gente, como tudo que a gente faz tem um positivo e negativo, ser no Belém. Eu acho que a infraestrutura estão se fazendo e tal, mas é muito bom levar toda a humanidade para ver que nós não estamos acabando com o Amazonas. Isso já acho que é uma coisa muito importante ser lá. É o primeiro evento que vai ser feito no local. Então, isso, por mais que em muitos grupos que eu criticava, eu achava importante. Vamos mostrar que muitas vezes nós vamos ter problema. Então, primeiro, eu acho que já foi positivo demais. E segundo, Silvia, você sabe, eu acho que em tudo falta um planejamento global a longo prazo. Eu não entro mais em grupo que fala educação é a base de tudo. Eu falo, eu sei disso há 30 anos. E aí?
Qual é o plano para que isso meus bisnetos não escutam mais isso? Eu acho que nós temos que ter um plano. Então, assim, um plano, por exemplo, nós temos uma meta de gás carbono que a gente está perseguindo a empresa. Nós temos que ter um plano estratégico. Você sabe que o Japão prometeu que em 2020 ele não teria energia elétrica, seria muito menos, e cumpriu. Então nós temos que ter metas alinhadas ao povo, que o povo saiba que agora nós temos ainda 100 mil casas sem luz. A gente hoje, graças a Deus, nós temos, mas eu fui na Sabesp essa semana sem água encanada. A gente sabe que uma água ruim dá câncer. E a gente metade dos brasileiros não tem saneamento básico. Então, a Sabesp até falou que com a privatização, eles entraram mais dinheiro e vai conseguir fazer isso mais rápido, porque a Sabesp é um órgão muito competente. A minha cidade de Franca é a número 1, junto com Santos, há muitos anos, que a melhor água que tem por causa da Sabesp. Sem dúvida. Então, a gente tem muitas boas histórias. Eu tô percebendo, assim, eu faço parte de um grupo também de empresários que se juntaram para ver como é que a gente ajuda. Isso que você falou, né? Como é que a gente ajuda a fazer a coisa acontecer e ter esse planejamento de longo prazo. Sem dúvida, o agro é um segmento uma medição que precisa. De curto prazo, né? Em 2026 nós queremos isso, em 27, em 30, e a população entender e todos ajudarem para esse plano. E infraestrutura, obviamente, quando você fala de planejamento de longo prazo, a nossa vocação é o agro no Brasil, como sem dúvida, tem várias vocações, 70% da economia é serviço, a gente tem uma população enorme, tem, né, é uma matriz econômica desenvolvida. Mas o agro sendo a vocação, a gente tem que ter ferrovia, a gente tem que bolar, né? A gente tem que conseguir sentar. Se essas são nossas vocações, como a gente faria na empresa, estrategicamente? Qual que é o meu plano para daqui a 5 anos? Se eu preciso ter, eu vou ter que ter essa infraestrutura, eu vou precisar disso. A gente precisa cada vez mais ajudar a fazer isso acontecer. Agora, vamos para o lado mais pessoal. A Luísa é além de ter sido uma super empresária, inovadora, muito envolvida com todas as questões sociais que a gente falou, foi uma excelente mãe, viste? Isso eu não sei, não, porque mãe nunca a gente é excelente, viu, gente? Eu falo que deu certo. Eu falo, deu certo, mas eu falo que tudo é o mesmo teatrinho, né? Não vamos. Não, mas graças a Deus são todos comprometidos, né? Mas assim, eu falo que não adianta ter muita expectativa que filho vai ser aquilo que quiser. Eu concordo, mas você concorda que eu conheço seus filhos e olhando as trajetórias, sem dúvida tiveram um grande exemplo, e eu também sempre me senti muito, não digo culpada, que não fui culpada porque eu estava sempre viajando e tal, mas meus filhos hoje eu vejo que eles admiraram o fato de eu, né, ter trabalhado tanto a vida inteira. Mas você também é uma super avó, né? Então... Nossa, menina, minha neta hoje está fazendo 18 anos, gente. Eu estou me sentindo muito velha. Eu nunca esperava que fosse ver minha neta. E meu neto faz a semana que vem. Pois é, eu só tenho netos de 4 patas, por enquanto. Então... E você vai ver o que é ser neto. Eu nunca tive dó de filho, mas tem uma dó de neto que você não imagina. Não. E eu sei que você leva eles para a fazenda. E fala um pouquinho como é que você, pensando ainda nessa questão social, geracional, né, que a gente vai ter que enfrentar nas empresas também, a gente vê essas novas gerações com comportamentos muito diferentes, né? E eu sempre digo, eu estou louca para ter meus netos um dia, para poder levar para a fazenda, para ter aquele contato com a vida real, mexer em bicho, na terra, chutar pedra. Eu acho que criança que tem essa experiência da roça, da fazenda, cresce com uma cabeça mais ancorada assim, na realidade. Você tem toda a razão. E como você veio do interior também, nossa família... Não, eu sou infelizmente ainda vou para o interior, vou morar no interior. Mas eu estou dizendo assim, você tem fazenda no interior, sim, né? Tem, mas nós, diferente de nós, assim, eu tive o privilégio de nascer no interior. Então, a nossa família sempre gostou de terra, eles sempre tiveram terra. Então, assim, a gente sempre valorizou, sempre que eu digo assim, quando conseguiu ter. Então, a gente sempre valorizou isso. Agora, eu costumo dizer, assim, eu sou filha única, né? Minha tia também não teve filho.
E eu acabo tendo uma autoestima boa. Eu não me acho, assim, você pode pôr defeito em mim, que eu não me acho, eu quero melhorar o defeito. Mas quando eu tive 3 filhos em 3 anos e meio, e na época eu trabalhava no balcão, em Franca, trabalhava sábado, mas eu tive mães e tias que já trabalhavam, então isso ajudou muito. Eu venho de uma geração que não ia falar por que você largou seu filho para trabalhar. Mas minha mãe sempre me ensinou uma coisa que eu passo muito para homem e mulher. Quando eu tive o primeiro filho, ela falou, minha filha, não tem receita. Você está tendo a coisa mais importante da tua vida. Se tivesse receita, você largaria tudo para fazer isso. Tem mãe que trabalha fora, tem filhos muito bons. Tem mãe que trabalha fora, tem filhos que não se engajaram. Tem mãe que fica em casa, tem filho muito, muito bom. Tem mãe que fica em casa e não se engajaram. Porque se tivesse receita, porque não tem felicidade no mundo e nem dinheiro que paga a gente ter filho comprometido e no caminho. Não tem, gente. Pode ter o dinheiro que for, que não tem. É a melhor coisa que pode existir. Então, assim, e a minha mãe falou, não pegue culpa, mas é bom senso e muito amor e presença verdadeira. Então, assim, eu nunca peguei culpa de filho, porque eu tinha também a certeza que eu não ia ser, que para eles eu não ia ser a melhor mãe, porque nenhum filho, principalmente quando está numa fase de questionar, vai falar que você... Pelo contrário, o filho é que te desnuda, né? Você é isso, você é aquilo, você não me fez isso. E é legal isso, porque eles te fazem melhor todo dia. Eu acho que o melhor ato de humildade é quando você tem filho. Porque você não... Eu brinco assim, chamou filho de birrento, vai pagar a língua. Então, a gente nunca mais fala que filho é birrento, que filho é aquilo, que filho é aquilo outro, porque paga a língua. As histórias se repetem, né? Então, eu acho que eu nunca peguei e também nunca mostrei para filho que eu estava trabalhando por causa de dinheiro. Porque eu vejo, eu cuidei muito de adolescente, eu tive grupo de adolescente quando eu era jovem, mas não tão adolescente, e eu via muita revolta pelo dinheiro, porque muitas vezes perdeu a mãe pelo dinheiro. Então, assim, lógico que é importante, mas eu falava para eles assim, eu gosto do que eu estou fazendo, até hoje, né? Então, assim, mas é muito importante, porque também você aumenta a receita da casa. Mas ele não é, se ele sente que é o fim isso, é muito perigoso também. Então, o maior desafio da vida da gente é a criação de filho. Não, e a maior satisfação de ver que seus filhos são boas pessoas engajadas, que você está deixando eu tenho gratidão todos os dias. Eu também, eu tenho essa grande E por isso que eu acho que quanto mais eu fazer para as pessoas, eu mais estou devolvendo para a vida o que a vida deu para a gente. E eu sei que um jeito de devolver que você utiliza bastante, através do Mulheres do Brasil, estava lá nos primórdios, lembra, Luísa? Nossa, você foi em Brasília na época. Eu fui em Brasília, lá quando começou a juntar e depois eu viajava tanto que eu infelizmente não consegui estar tão presente quanto eu gostaria, mas acho que tinha aquela questão de... E agora nós estamos te convidando para voltar. Vou voltar do lado do agro. Vou voltar para ajudar o agro. Mas, Luísa, eu acho que uma coisa que eu observei que foi muito incrível é impactar... No fundo, todo mundo quer empreender, né? Todo mundo quer participar. Tem fase, tem pessoas que querem ficar mais aqui, fazer aquilo. Eu acho que as pessoas têm que fazer o que elas querem realizar, o potencial que elas têm. E no Mulheres do Brasil foi muito incrível, porque realmente ensinou muitas mulheres a empreender, né? Eu acho que não só empreender, né, Silvia, mas a gente tem muitas mulheres de comunidade. Nós aprendemos juntas o valor do papel do masculino e do feminino. E eu digo para os meus amigos homens, era uma defasagem muito grande. E a gente luta, nós somos a favor das mulheres, mas é norma nossa, nós não somos contra os homens. Agora, eu sempre acreditei que é políticas públicas que mudam um país. Então, eu não sou política partidária, porque eu não me filiei a nenhum partido, eu não posso ser candidata nem a vereadora, apesar que eu tenho muitos políticos bons e muitos políticos que trabalham, eu não sou contra eles que ficam falando mal de políticos, mas eu sou uma política. E através do Grupo Mulheres do Brasil, gente, nós temos 132 mil mulheres no mundo inteiro. É o maior grupo de mulheres. E a gente não inventa a roda. Por exemplo, eu falei para a ministra Selva agora mesmo, nós vamos fazer um café da manhã com todos os movimentos de mulheres agros, que trabalham mulheres. A gente já fez isso com várias, de vacina, de tudo. A gente junta de violência contra a mulher,
Nós não montamos um novo instituto. Nosso objetivo é juntar todos no mesmo barco, porque tem vários barquinhos bons. Então vamos juntar todos para pegar uma causa, cada um na sua, mas pegando uma causa. Então, Mulheres do Brasil hoje, eu fui receber um prêmio agora na Coreia, tinha 2 que foi me encontrar do Japão, tinha 3 de outro lugar que foi encontrar, tinha 10 comigo gastando dinheiro de ônibus. Mulher é amiga de mulher, sim, viu, homens? Não acredita não, porque nós somos amiga de mulher mesmo. Passaram isso que a gente não é amiga de mulher, e os homens acreditaram nisso, eles não acreditam não, porque vocês não imaginam como nós somos amiga de mulher. E a gente não fala mal de homens. Não, e nós somos amiga de homem também. Lógico, não, pelo contrário. No Grupo Mulheres do Brasil, a gente junta, a nossa luta é unir. Mas a gente teve uma defasagem muito grande. Eu, você, tivemos outras oportunidades. Mas a gente teve uma defasagem que a gente tem tentado mudar de ciclo e os homens têm nos ajudado. Eu brinco com eles, os inteligentes estão muito conosco lá, está tudo junto. Tem muito homem junto com a gente. Não, eu vejo a nova geração com uma cabeça completamente diferente meu também. filho, então. Acho que eu digo, se for linear a evolução, ela vai ser, espero, exponencial. Mas mais que tudo é isso, é todo mundo, a gente precisa do trabalho de todo mundo, esse novo mundo aí que vai ser uma loucura com essas mudanças todas. Eu fiz um curso de inteligência artificial, eu resolvi me enfiar de cabeça nesse negócio. Eu também, viu, Silvia? Você também, né? Eu fui para o INSEAD lá em Fontainebleau, na França, e agora eu estou no grupo deles lá, cada hora eu vejo cada coisa, falando, meu Deus do céu. Mas agora eu quero falar para o público aqui de inteligência artificial. Vamos lá. Eu estou estudando, eu fiquei 2 anos tentando falar, porque eu simplifico o sofisticado. Quem mexe com o WhatsApp aqui, acho que todo mundo, é ou não é, gente? Levanta a mão quem mexe com o WhatsApp inteiro. Né? Olha para mim, mexer com a inteligência artificial é a mesma coisa, mais fácil do que o WhatsApp. É só baixar o aplicativo e fazer pergunta igualzinho o WhatsApp. Aí tem mais, está de graça. Baixa um aplicativo do WhatsApp, tem o branquinho e começa, é igualzinho o WhatsApp. Agora eu arrumei uma forma de explicar para o povo porque a tecnologia pôs muito medo na gente. Muito medo nas pessoas. Então, eu fiquei estudando qual que era a forma. Ó, é igualzinho o WhatsApp, é só baixar, fazer pergunta. Eu não posso falar, mas é melhor do que o Google para responder a pergunta. Eu não posso falar que eu sou parceira do Google, mas é até melhor ainda. Mas eu sou parceira, adoro o Google, viu, gente? Mas é melhor ainda. Pode abaixar, que vocês veem que facilidade. É igualzinho mexer no WhatsApp. É igualzinho. E por isso que eu acho que a adesão vai ser uma loucura, porque é muito fácil. É muito fácil, só que a tecnologia complica um pouco. Agora, lógico, depois vocês vão aprender a fazer filme lá, vão aprender a fazer isso que você está aprendendo no INSEAD, mas por enquanto faz a pergunta. Ele resume tudo. Quero escrever uma carta para o meu filho falando isso, isso, isso. Bota lá, fala. Dá um pouquinho a carta, sai como fosse você que estivesse escrevendo. Grava, igual vocês gravam no WhatsApp. Quero fazer um trabalho assim, assim. Quero ir nessa cidade, o que eu compro? É igualzinho. Não, é impressionante. E falando em tech, né, o agro, uma coisa que também a gente tem que contar mais, dentro de casa, como você falou, e lá fora, é o quanto que tem de tecnologia embarcada no agronegócio brasileiro. Nosso agronegócio ele é tecnológico. Eu sei, eu andei rodando pela França, pelas propriedades lá, para ver. Não se tá bom que são menores e tudo mais, né? E não dá para comparar com as nossas grandes, mas é impressionante como eu acho que a inteligência artificial vai criar uma revolução também no agro, né? Além de todas as outras áreas. Não, vai criar em tudo quanto é lugar. É um tsunami, gente. A inteligência artificial é um tsunami. Só que quem entrar nela não vai ficar para fora. Por isso que eu estou com a missão de fazer para as pessoas. Começa, vai entrando. De repente você está entrando igual você entrou bem no WhatsApp. Você vai entrando. Não fique fora, não custa nada. Baixa o aplicativo, porque ela vai ser um tsunami de revolução. Não tenho dúvida. E essa preocupação é que eu tive de explicar. Ô Silvia, eu queria tocar num assunto que é a violência contra a mulher. Claro, vamos lá. Que eu queria trocar com vocês. Eu sempre trabalhei, gente, no Mulheres do Brasil, vocês sabem disso, a violência contra a mulher. Mas há 8 anos atrás, nós perdemos uma gerente de uma loja nossa, de um shopping muito, muito legal,
quer dizer, de um shopping de nível, uma gerente de carreira, com 17 anos de empresa, morta canivetada pelo companheiro. E é uma coisa, gente, que quando eu entrei profundamente disso, no outro dia eu falei, nunca mais o Magazine Luiza vai perder uma mulher por causa de violência. Então, mas eu queria falar para vocês que eu nunca vi um perca-perca tão grande. Perde a pessoa que morre, a família da pessoa que morre e o companheiro, que ou ele se mata ou ele fica para o resto da vida. Todos saem perdendo nesse jogo. Se todo mundo sai perdendo, por que nós vamos deixar isso? Então, o Grupo Mulheres do Brasil, o Magalu, assumiu isso. Nós nunca mais perdemos uma mulher. A gente tem linha, no aplicativo nós temos toda. E se der tempo, eu quero... E quem cuida para nós são os homens. São os nossos funcionários que cuidam, que vê uma mulher, eles são treinados. E nós damos treinamento para os homens também. Então, é terrível. Acaba com os filhos para o resto da vida. Só quem vive isso. Então, eu falo disso porque eu preciso dizer que nós precisamos acudir isso. E é muito mais perto do que a gente pensa. A gente acha que só acontece quando nós abrimos, a secretária que fala 3 línguas, é muito mais perto do que a gente passa. E a gente tem um filme aí de depoimento dos nossos funcionários. Vocês querem ver, gente, o filme ou não? Quer ou não? Quer? Então vamos lá. Vocês vão ver depoimento deles mesmo, como que eles fazem isso. Ele começou a ameaçá-la de morte o tempo todo, perseguir. Ela disse que ia embora, que ela não aguentava mais, ele espancou muito ela. O ex-marido viu ela com um companheiro atual, jogou o carro para cima dos dois. Nós tivemos um caso de feminicídio na empresa, onde a gente perdeu uma de nossas gerentes, e aí acendeu a luz para a Luiz Helena. Isso não pode mais acontecer dentro da minha empresa em lugar nenhum. E aí ela criou o Canal da Mulher. O Canal da Mulher é um canal interno, né, do Magazine Luiza, onde as mulheres têm livre acesso para fazer uma denúncia, sendo ela a vítima ou sendo um colaborador que percebeu que alguma colega de trabalho está passando por uma questão de violência doméstica. A gente tem uma rede de comunicação muito forte e quando a Luiza vai e trabalha com todos os colaboradores, trabalha na TV Luiza, esse assunto, ela desmistifica isso. Eu sempre imaginei que existiria, assim, problemas básicos do cotidiano dentro de uma loja, mas um caso de violência mesmo contra a mulher nunca passou pela minha cabeça que eu ia enfrentar. A primeira vez que eu tive contato com uma pessoa precisando desse apoio foi numa unidade que eu trabalhei. A colaboradora estava muito apagada, muito triste. E eu fui perguntar o que está acontecendo com você, por que você está assim. Ela desabafou e pediu ajuda. A mulher dá sinais, né? Ela chorava muito, estava emagrecendo, estava abalando as vendas também, querendo pedir demissão. A partir do momento que essa mulher entra no canal e que entra na nossa rede de acompanhamento, a gente tenta fortalecê-la e dar o apoio para evitar que ela largue a carreira profissional dela, porque é um lado que ajuda a fortalecer para sair desse ciclo de violência. Elas conversam com psicólogas, com pessoas preparadas para atender esses casos e que já sabem o que a pessoa precisa. Hoje o Magazine Luiza entende que há um contexto social, então não adianta eu te tirar do meio ali que tu tá sofrendo violência com teu marido e te deixar na rua. Então, no caso que eu atendi, a gente pagou segurança para advogado, 3 meses de aluguel e a gente acompanhou ela para ter certeza que ela estava recuperada, conseguindo retomar a vida normal. Eu via alguém passando algum tipo de violência e muitas vezes a gente não sabe o que fazer. E quando veio o canal, eu comecei a entender que eu estava fazendo parte de uma rede e isso mexeu comigo. Falei, nossa, até me emociona, porque eu acho que demorou a chegar no trabalho. Acaba se tornando uma corrente, né? Hoje eu peguei pra mim mesmo a situação do meter a colher. Eu já meti a colher uma vez, deu certo. Vou meter a colher mais vezes, quantas vezes for preciso. A gente tem que botar um ponto final nisso sim. Chega. Então eu peço para todo mundo estar muito atento a isso, viu, gente? E não é acabar com o homem, não. É salvar o homem também, porque ele se perde. Sem dúvida.
Eu acho que esse é mais um exemplo, e para terminar, né, que nós temos aqui 1 minuto para terminar. Primeiro, mais uma vez, Luísa, obrigada por você ter, enfim, trazido para a gente todas essas visões, e eu tinha certeza que ia ser muito rico. E eu acho que você é um exemplo, na verdade, de empresário, que é isso que a gente precisa, gente que se envolva com todos os aspectos, né? As empresas são muito importantes, a gente dá emprego, a gente educa, a gente ajuda as pessoas, a pessoa chega no trabalho, ela é ela mesma, ela traz o lado pessoal. Então, o líder de hoje tem que ser um líder atento a isso tudo, inclusive atento à visão de país, atento à sua influência quanto a fazer, enfim, ajudar né? Porque a gente, como empresa, a gente está inserido num país que tem que dar certo, né? O país só vai dar certo se a gente, como empresário, como executivo, enfim, a gente também se envolver. Eu acho que esse é um exemplo de envolvimento. Se as coisas vão acontecendo, não adianta virar e botar debaixo do tapete as coisas, a gente precisa se envolver. Então, eu acho que parabéns, eu acho que é um exemplo. E não sei se dá tempo, temos mais uma, se você quiser deixar uma última mensagem. Não, eu só quero agradecer, Silvia, fiquei muito feliz de ter estado com você. Quando me falou, eu falei, ixi, nem vou preparar, porque a Silvia vai ser muito legal. E dizer para o pessoal 2 coisas só. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Lidar com terra não é fácil. A gente espera a chuva, ela não vem, a gente espera o sol, ele não vem, mas é um aprendizado e a gente está alimentando a população. E pedir para vocês, gente, acredite nesse país. Vamos lutar, vamos nos unir nesse país. Nós temos um país maravilhoso. E eu tenho trabalhado muito, Silvia, para a gente ser mais leve, para a gente ser mais feliz, né? Não querer ter tanta razão para a gente ser feliz. Muito obrigada, foi uma delícia estar com você. Ô, gente, compra no Magazine Luiza, viu, gente? Compra no Magazine Luiza. E, Luísa, não dá para agricultor não acreditar no país, porque você não vai embora, a terra está lá, não tem como. Mas não só acreditar, como divulgar o país, como não deixar falar mal no país, como falar bem do país. Cantar o hino nacional com orgulho. Né? Obrigada, Luísa. Obrigada, Silvia, a todos. Obrigada, Plínio. Obrigada, Plínio. Maravilhoso. Parabéns. Só no Brasil que faz isso. E tem um Plínio para bancar, viu, Plínio? Parabéns. Obrigada.